The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side, it makes me shine. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. Curitiba tem mais de 40 parques e bosques espalhados pela cidade. Vamos te mostrar como Curitiba transformou antigos problemas urbanos em parques lindos que hoje encantam moradores e visitantes e se tornou mundialmente conhecida por isso. Os parques de Curitiba não existem apenas para embelezar a cidade. Muitos foram criados para proteger rios, recuperar áreas degradadas, combater focos de doenças e evitar enchentes. É claro que não conseguimos visitar nem metade da metade disso, mas separamos 4 deles para te mostrar nesse vídeo: o Parque Tanguá, a Ópera de Arame, o Parque Tingui e o Jardim Botânico. Então fica até o final para conhecer a história deles, ver qual vai ser o seu preferido e pega todas as dicas para organizar o seu roteiro. 'Cause you'll be on my mind, I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we gotta stay forever. Do you hear that sound? Can you feel the music? Let's get wild. E o parque se divide na parte alta e na parte baixa. A gente vai começar por aqui, ó, fazendo a parte baixa, né, do parque, então. E aí o acesso, né, aqui pelo estacionamento, o estacionamento é gratuito, e aí a gente desce essa trilhazinha que leva até lá na cachoeira. Magic, you and I, they call us reckless, but we don't mind. Gente, olha os plátanos, que lindos, ó. Nós estamos aqui em março, né? Já estamos entrando aí, estamos no início do outono. Daqui uns dias essas árvores aqui vão estar, né, com a coloração diferente, amarronzada, avermelhada, bem cara de outono. E para cá, ó, o parque é muito grande, muito verde. Tem uma pontezinha aqui, ó, de madeira. E a gente está procurando aqui a famosa cachoeira ali da Pedreira. E olha aqui, encontramos e demos a sorte de pegar um dia lindo de sol aqui em Curitiba. E mais sorte ainda da cachoeira estar ali, ó, ativa, ligada, porque para quem não sabe, é uma cachoeira artificial e às vezes as pessoas vêm aqui e não conseguem, né, ver a queda d'água. Mas hoje o nosso dia foi abençoado, olha só. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. 'Cause you'll be on my mind, I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we gotta stay forever. E se tem um bom conselho que eu posso te dar para quando você vier visitar aqui o Parque Tanguá, é passe repelente, porque olha, aqui tem o tal do borrachudo, que esse mosquitinho é um inferno, né? Quanto mais você coça, mais coceira dá, né? E hoje eles já me almoçaram e jantaram aqui no parque, e olha que eu passei repelente, então venham protegidos. E tá vendo que ali na pedra, ó, tem no paredão, né, tem uma abertura ali, ó, e tem um deck também que o pessoal pode acessar por ali para ter uma visão mais de perto, né, aqui da cachoeira, ó. Da queda d'água, né, gente? Porque cachoeira até não sei se dá para chamar assim, já que é artificial. O Parque Tanguá é um dos cartões postais mais bonitos, visitados e fotografados de Curitiba. Inaugurado em 1996, esse parque é considerado um dos maiores exemplos de recuperação ambiental da cidade. O que vemos hoje, até a década de 70, era uma antiga pedreira onde eram extraídas rochas para construção civil. Quando a exploração mineral terminou, o local ficou abandonado por muitos anos.
Em vez de aterrar a área ou construir prédios, Curitiba transformou a antiga pedreira em um parque público, preservando os paredões de pedra e criando um espaço de lazer em perfeita harmonia com a natureza. E essa é uma das características da cidade. Curitiba ficou conhecida por recuperar áreas degradadas e transformá-las em parques, unindo preservação ambiental, lazer e turismo. If it's only for now, I don't mind, 'cause I know that your love is endless. If it's only for now, I don't mind, 'cause I know that your love is endless. It might be over tomorrow, but we gotta stay forever. E ao contrário da cascata, esses enormes paredões de pedra não são artificiais, são as paredes da antiga pedreira que foram preservadas durante a construção do parque e dá ao lugar uma aparência única. A cascata tem aproximadamente 65 metros de altura e, para comparar, ela é quase a altura de um prédio de 20 andares. E muita gente pensa que esses lagos existem apenas pela beleza, mas eles também cumprem uma função importante. Eles ajudam a controlar o volume das águas do rio Barigui durante as chuvas, diminuindo os riscos de enchente. Aqui, paisagismo e engenharia trabalham juntos. E olha ali que lindeza na passarela. Olha essa outra ave aqui, gente, que tem o bico bem vermelhinho. Olha ali, gente, tem um monte de patinhos, tem carpas aqui no lago também, ó. Tem uma outra ave ali que eu não sei qual é. E olha a paisagem aqui como é linda. Olha o tamanho das carpas aqui, ó. Eu acredito que sejam carpas, né? Olha só, gente. Que bonitos, nadando um ao lado do outro, aqui na maior paz, ó. E aqui tem uma lanchonete, ó, que tá fechada hoje. Eu não sei se ela tá fechada permanentemente, né? Ou se ainda funciona, mas tem a estrutura aqui da lanchonete. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. We're speeding through a 50 song like your dad before, you didn't even notice. E finalizamos a parte baixa, ó. Agora a gente vai pegar o carro e vai seguir, ó, pra lá até chegar na parte alta do parque, onde tem o mirante. Old man with silver hair, sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Gente, e olha só como é bonito o Parque Tanguá. Nós já estamos aqui, ó, esperando o sol se pôr, porque vai dar um pôr do sol lindo hoje, se Deus quiser. E o parque já é bonito assim, né? Imagina com aquela luz do pôr do sol. E eu recomendo muito que vocês venham conhecer. Para mim foi um dos parques mais bonitos aqui de Curitiba. E na minha opinião ganhou até do Jardim Botânico. Although it's easy to remember, it's as easy to forget that it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we'll call them good old days. Although sweet in the moment, it's poison for you. Same old tune as you heard before, you even knew the language.
every line it brought you back to where the summer never ended. Although it's easy to remember, it's as easy to forget that it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we call them good old days. Although sweet in the moment, is poison for you. E aqui, ó, tem duas torres, né, assim, mais altas, ó, pra quem quer ter uma vista realmente privilegiada, né, gente? Ó, aqui tem uma fonte. E é muito bonito. E agora é só esperar o pôr do sol. Ó, gente, hoje eu tenho companhia, ó, a Magá, que vocês já conheceram lá do outro vídeo, e a pastora Esther, ó, que é curitibana. Já você é nascida aqui, Esther? Não, eu Não. sou de Belém, mas eu estou aqui há 28 anos. Tô pra 28 anos. Já é quase da terra aqui, é uma paraense paranaense. Isso, nós somos tá? Então a gente saiu povoando a terra aqui, o Brasil. Ô, a gente tem delícia. cada estado quase. Eita, essa não brinca de serviço, ó. São 5 no total. E os curitibanos que me perdoem, mas eu achei o Parque Tanguá mais bonito que o Jardim Botânico, gente. Esse aqui sim merece ser considerado cartão postal de Curitiba. E se você puder escolher um horário para visitar esse lugar, venha no final da tarde. O pôr do sol visto daqui é considerado um dos mais bonitos de Curitiba. Quando a luz dourada ilumina os jardins, os lagos e os paredões de pedra, entende-se porque esse parque virou um dos maiores cartões postais da cidade. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego. E hoje nós viemos conhecer a Ópera de Arame. Olha que arquitetura linda, gente. Esse que é um dos principais cartões postais aqui de Curitiba. Ele foi inaugurado em 1992 e essa bela estrutura aqui, ó, levou apenas 75 dias para ficar pronto. A Ópera de Arame está localizada dentro do Parque Paulo Leminski, né? Tem uma pedreira aqui próxima onde acontecem grandes shows. E aqui dentro da Ópera de Arame também eles têm um auditório aqui com capacidade para milhares de pessoas, que é lindíssimo. E a gente vai agora lá conhecer. Tem um estacionamento aqui, ó, bem na entrada do parque. Tem algumas lojinhas aqui também, ó, que vende licores, artesanato, souvenirs. Aqui tem o curioso licor de merda que convidaram a gente para ir lá conhecer. E aí a entrada, ó, é aqui, né, pelo Parque Jaime Lerner. E aí a saída
é por ali, aqui já dá pra gente ver a Ópera de Arame aqui ao fundo, ó, mas a saída é por ali. E a entrada aqui no parque custa R$ 30 por pessoa. Eu tinha visto a informação de que na quarta-feira a entrada era gratuita, mas chegando aqui a gente foi informado que é só para moradores, então não procede, viu, gente? Tem que pagar do mesmo jeito. Mas muitas pessoas têm direito a meia entrada, né? O Daniel, por exemplo, é doador de sangue, pagou meia. O Davi ainda é estudante, então pagou meia. Só eu me lasquei, paguei inteira R$ 30. Mas vale a pena, o lugar é muito bonito, então vamos lá conhecer. Durante muitos anos, esse complexo era conhecido apenas como Parque das Pedreiras, formado pela Ópera de Arame e a pedreira Paulo Leminski. Em 2021, após o falecimento do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, todo o conjunto recebeu oficialmente o nome de Parque Jaime Lerner, em homenagem ao idealizador do projeto. Jaime Lerner foi um dos urbanistas mais reconhecidos do mundo, foi prefeito de Curitiba por 3 mandatos e também governador do Paraná. Entre as suas principais contribuições na cidade estão a criação do sistema de ônibus expresso, BRT, a Rua das Flores, o Jardim Botânico e a Ópera de Arame. E aqui a famosa Rua da Música, ó. Tem muitas lanchonetes aqui, pelo jeito. Tem um parquinho muito bacana aqui do lado também. Deixa eu mostrar para quem vem com crianças, né? Isso aqui interessa muito. Mas vocês não vão se animando pensando que isso aqui é de graça, porque não é, viu? Já tem uma plaquinha ali escrito valores. Já vou lá ver quanto custa. Mas olha, tem uma estrutura bem grande aqui, com bastante brinquedos. 1 hora R$ 40 e a partir da primeira hora ali é R$ 10 a cada 30 minutos. Olha que bacana, gente. É um violão, ó. Sobe por aqui e aí vai ali, ó, pelo braço do violão, né? Para escorregar. Cai aqui dentro, ó. Aqui tá rolando um sonzinho ao vivo. Tem mais barzinhos. Olha esse aqui que bonitão, gente. Ou seja, aqui é um espaço gastronômico. Muitos barzinhos, restaurantes. Tem mais alguns aqui pra cima, ó. Bar Cana Benta. Ernesto. A pedreira ao lado da ópera tornou-se um dos maiores palcos ao ar livre do Brasil. Ela pode receber cerca de 20.000 pessoas em grandes shows e grandes artistas já passaram por lá. No dia da nossa visita, o acesso na pedreira estava fechado, pois estava em obras, mas é possível visitar um museu no parque que conta um pouquinho dessa história. E aqui é um espaço dedicado aqui, ó, aos festivais que já aconteceram, shows que já aconteceram, né, aqui na Pedreira. E já receberam grandes bandas por aqui, viu? AC/DC, Bon Jovi, muitos shows internacionais. E aqui, ó, tem um estúdio de gravação, parece pelo menos um estúdio de gravação. Ó, tem vários instrumentos. E tá dando reflexo meu aqui, né? Mas, ó. Esse baixo aqui, ó, já foi da banda Ramones. Baixista do Ramones. Shows nacionais também. Olha aqui o ingresso, né, do show do Kiss e as palhetas aqui, ó. Já teve Ramones e Sepultura. Ela não vai estar disponível para ser usada como camarote, nem esta nem a outra. Ó, mais shows aqui. Teve Elton John, Katy Perry. E olha aqui, gente. O tamanho deste salto aqui.
Procura aí descobrir, Daniel, de quem é esta bota com esse Essa salto vocalista, desse uma tamanho. Gente, é do vocalista do Kiss. Uma época. Esse é o Espaço Paulo Leminski. E se estiver gostando do vídeo, não esquece de dar um like, deixar um comentário, compartilhar ou hypar ele. Qualquer interação sua é importante para o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indicar o vídeo para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. E você também ajuda o canal quando faz as suas compras no Mercado Livre, Shein, Amazon e Shopee através dos nossos links e cupons de descontos. Entra para o nosso grupo de descontos no WhatsApp para ficar por dentro das promoções desses sites e saber quais cupons estão valendo no dia das suas compras. E antes de existir o teatro, aqui funcionava uma pedreira que durante décadas forneceu pedras para as construções de Curitiba. Quando a exploração acabou, restou um enorme paredão de rochas e um lago que havia se formado naturalmente. Em vez de aterrar ou esconder a área, Curitiba decidiu transformar o espaço em um dos cartões postais da cidade. A Ópera de Arame foi inaugurada em março de 1992, durante a primeira edição do Festival de Teatro de Curitiba. Ela foi projetada pelo arquiteto Domingos Bongestabes, seguindo uma ideia do então prefeito Jaime Lerner, transformar uma antiga pedreira abandonada em um espaço cultural que valorizasse a natureza ao invés de escondê-la. E como eu comentei, o teatro foi construído em apenas 75 dias, um prazo impressionante para uma obra desse porte, tornando-se um símbolo da capacidade de Curitiba de reutilizar áreas degradadas. A ideia aqui era ter um teatro integrado à natureza, onde a paisagem faz parte do espetáculo e funciona como pano de fundo do palco. Durante as apresentações noturnas, o cenário muda completamente conforme a iluminação, parecendo uma enorme lanterna de vidro vista de fora. E pelo jeito vai ter algum evento aqui hoje, ó, porque o palco está sendo preparado ali. Olha como é bonito, tem uma cúpula aqui em cima, ó, bem grandona. E a estrutura aqui que é muito bacana, olha, o auditório é muito grande, né? Tem muitos lugares. E aqui você encontra o Vale da Música, esse espaço super agradável com restaurante, onde temos um palco flutuante com artistas que fazem a música ecoar pelos paredões da pedreira e se espalhar pelo local. E claro que paramos para fazer um lanchinho por aqui, apreciando essa paisagem. Se você vem turistar aqui em Curitiba, anota essa dica. Existe um aplicativo chamado Prime Gourmet que funciona como um clube de descontos. Você baixa o aplicativo gratuitamente aí no teu celular e todos os locais que estão no Prime Gourmet, eles funcionam no sistema compre um e ganhe outro. Então vale para passeios, você compra um ingresso e ganha outro. Vale para almoço, né? Ou jantar nos restaurantes aí que você compra um almoço ou um jantar e ganha outro. Então é uma maneira de economizar muito por aqui. Você pode baixar o Prime, dar uma olhadinha aí em todos os lugares que aceitam ele. E aí para usar, né, os benefícios do Prime Gourmet, precisa ter a assinatura dele. Mas a assinatura é pagamento único, paga uma vez só e vale por 1 ano. E você pode assinar com desconto usando o nosso cupom Por Onde Andei. E o Prime aqui da região de Curitiba abrange também alguns passeios lá em Ponta Grossa, o famoso Serra Verde Express, que é aquele passeio de trem, né, que faz Curitiba-Morretes, também está no Prime. Tem muito lugar bacana, a gente fez a nossa assinatura, claro, porque a gente vai usar muito aqui para, principalmente, né, nas refeições. Então fica a dica aí, não esquece, usa o nosso cupom Por Onde Andei e faz a tua assinatura do Prime. Nós fizemos a nossa parada para o lanche aqui no Ópera Arte, um restaurante bem espaçoso, com vista para o lago e com um menu bem completo e variado. O restaurante também atende grandes eventos. Eles começaram em 2015 como um quiosque que vendia bebidas e porções na passarela e se tornaram esse grande restaurante integrados ao teatro e agora com pratos autorais. E olha a vista aqui fora do Ópera Café. Aí quem quer pode sentar aqui no deck, ó, e ver os músicos lá mais de pertinho, né?
mas eles têm um espaço interno aqui bem grande também. E é um ambiente, ó, bem aconchegante, gente. E o cardápio deles é bem variado, ó. Tem desde café da manhã, entradas, ó, pastéisinhos, dadinhos de tapioca, até os pratos pro almoço, ó. Frango, filé mignon, parmegiana, né? As opções aqui para quem vem para almoçar. Tem massas, ó. Tem pratos regionais, especiais. Como a gente já tá no meio da tarde, ó, tem sobremesas. Eu vou pedir só um sanduíche que me chamou a atenção aqui, ó, que é o sanduíche de barreado, né? Que é algo bem típico daqui também. Mas eles têm, ó, os cafés, chás. E eu achei bacana, ó. Vou experimentar esse drink aqui, ó. Jaguatirica, na verdade é um suco, ó, é um mix. Suco de maçã, limão siciliano, gengibre e pimenta caiena, ó. Mas eles têm várias opções e os preços são bem bacanas também. Além de ter, né, gente, a vista ali pra pedreira e pro palco ali, né, onde o pessoal fica tocando música ao vivo. Olha o sanduíche de barreado, gente. Ele vem parecendo um hambúrguer, né? E saindo da Ópera de Arame, você encontra várias lojas de artesanato bem em frente, com muitas opções de lembrancinhas personalizadas de Curitiba. E fomos lá dar uma olhadinha para você saber o que pode encontrar por ali e conferir alguns preços. Olha as tacinhas, gente, não sei se dá para ver aí, mas elas são jateadas, ó. Aqui tem o Jardim Botânico e atrás vem escrito Curitiba, ó. Muito bonitinho, ó. Olha, gente, tem muitos imãs, chaveiros e uns preços ótimos aqui, ó. Tem um é 9, 4 por 32, dá pra levar lembrancinha aqui pra todo mundo. E olha as canequinhas, que bonitinhas, de Curitiba. Olha só, gente, tem degustação de licores aqui na loja, cachaças. Esse aqui ele tava me explicando, ó, a caipivara é exclusivo deles aqui, é feito com erva mate e capim-limão, gente. Olha que bacana. Então assim, eu tenho eles a R$25 a unidade, esses pequenos, né? Um é 25 ou 3 por 60. A gente já fecha um combo ali, você já ganha 15 de desconto, tá? Esse um é 40 ou 3 por 100, você já ganhou 20 em cima. É R$ 69,90 eu tenho as garrafas maiores, essa é R$ 79,90, tá? 80, estava 90, a gente deu 10% de desconto, para dar uma ajudinha também pra gente agora nesse começo de ano, tá bom? Então, venham apareçam, venham provar, venham conhecer, vai ser um prazer recebê-los. Olha, muito legal, hein, gente? Eu provei as três aqui, ó, muito boas, mas tem, ó, uma infinidade ali atrás para vocês provarem, tá? E a loja também tem muitos souvenirs ainda, facas, imãs, chaveiros. Vou mostrar um pouquinho também ali para vocês. Olha só, gente, que tem o espaço das cuias, tem muitas aqui, ó, cuias, bombas, erva. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel. E hoje vamos visitar o Memorial Ucraniano, que fica localizado aqui no coração do Parque Tingui. E aqui atrás de mim, ó, está uma réplica da igreja de São Miguel, que é considerada uma das mais antigas do Brasil. Ó, ela é em estilo bizantino, muito bonita. E aqui, gente, o Memorial Ucraniano, ele abre a partir das 10 horas da manhã. Então, ainda tá fechado, vai abrir daqui a pouquinho. Aí a gente vai entrar ali, mostrar para vocês, né? Tem réplicas aqui também de casas, né, em estilo ucraniano.
E é uma homenagem, né, a esses imigrantes que vieram para cá, então é para conhecer um pouquinho mais sobre a história e a cultura deles também. How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks. O nosso foco aqui foi visitar o Memorial Ucraniano, mas o parque é bem maior do que isso. Possui cerca de 427 mil metros quadrados, com áreas verdes, lagos, ciclovias e pistas para caminhada. O Parque Tingui foi inaugurado em 1994 e faz parte do maior parque linear do Brasil, implantado ao longo das margens do rio Barigui. A sua criação teve 2 objetivos principais: preservar a mata ciliar e ajudar no controle das enchentes do rio, e ainda oferecer um grande espaço de lazer para a população. Curitiba transformou as áreas sujeitas a alagamentos em parques públicos. Em vez de construir muros ou canalizar completamente os rios, a cidade criou parques que absorvem o excesso de água durante as chuvas, reduzindo as enchentes e preservando o meio ambiente. Esse conceito tornou Curitiba referência internacional em planejamento urbano. O Memorial Ucraniano é o maior destaque do Parque Tingui, inaugurado em outubro de 1995 para celebrar o centenário da chegada de uma grande leva de imigrantes ucranianos na região de Curitiba. O Paraná abriga a maior comunidade de descendentes de ucranianos do Brasil e o memorial preserva essa herança cultural. O Memorial Ucraniano fica aberto ao público das 10 às 18 horas e fecha para o almoço do meio-dia às 13. A visita é gratuita e aqui temos muitos elementos da cultura ucraniana e uma memória viva que não podemos deixar ser esquecida. Um triste período conhecido como Holodomor, um crime de genocídio cometido por Stalin na década de 30 que matou milhões de ucranianos de fome. Não se tratou simplesmente de uma fome causada por uma colheita ruim. Ela foi provocada através do confisco de terras, alimentos e restrição de circulação e perseguição aos camponeses. Aqui tem uma exposição, gente, desses ovos pintados à mão, que são chamados de peçancas, né? Na tradição ucraniana, eles são pintados durante a Páscoa e cada lugar lá, vilarejo, aldeia na Ucrânia, tem os seus próprios símbolos geométricos e eles representam, né, em desenhos aqui, ó. Tem peçancas até de madeira. É que tá dando reflexo, né? Vocês ficam me vendo aqui no vidro e não conseguem ver direito os ovos. E aqui nessa sala tem uma exposição do artista George Russo e aqui conta um pouquinho da história dele, ó, que ele foi convidado em 1939 para realizar um projeto artístico numa catedral na Romênia. E ele acreditou que seria por um breve período, né? Deixou a esposa e a filha na Alemanha e logo depois que ele foi para a Romênia, então eclodiu, né, a Segunda Guerra Mundial e ele ficou preso lá na Romênia. E aí a esposa dele e a filha conseguiram resgatar, né, essas 4 pinturas dele aqui, mas mesmo assim ficaram um pouquinho danificadas, né, porque elas fugiram com as obras durante um bombardeio, e aí ele ficou preso na Romênia e muitos anos depois daí conseguiram se reencontrar, e esse artista ele conseguiu, ó, vir para cá, para Curitiba em 1970, para poder viver com a filha dele aqui, né, para morar com a filha, ele conseguiu autorização então, e vieram aqui para Curitiba, por isso tem esse espaço aqui dedicado a ele, ó, e às obras dele. E aqui conta um pouquinho também, ó, sobre o Holodomor, né, que foi um extermínio pela fome que fizeram contra o povo ucraniano, né, durante o regime ditatorial de Stalin. Eles cercaram, né, pessoas em vilarejos e eles eram proibidos de sair de lá e a fome foi começando, né, a crescer ali entre a população porque o alimento foi acabando
e eles não podiam sair, né, em busca de alimentos. Então, estima-se, ó, que de 7 a 10 milhões de pessoas foram exterminadas. Aqui tem um pouquinho, ó, falando sobre, né, a decisão do Stalin, ó, quando começou os confiscos, as prisões, as execuções, e aqui fala, ó, mais sobre o cerco pela fome, né, ó. Existiam listas negras ali de produtos também que as pessoas não podiam comprar, porque senão eram punidas, e não podiam sair também em busca do alimento. Então aqui é bem bacana para quem quiser saber um pouquinho mais, ó, sobre a história desse povo ucraniano que é, né, tão sofrido, tão perseguido, que agora enfrenta novamente uma guerra aí, né, contra a Rússia. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. E não tem como vir aqui para a capital paranaense, Curitiba, sem conhecer o seu cartão postal, que é o Jardim Botânico. Então hoje a gente veio passear por aqui, né, nessa gigantesca estufa que tem várias espécies aí de plantas silvestres e que foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres, né? E os jardins aqui, ó, me lembra muito os jardins franceses, né, Versalhes. Então vamos lá com a gente agora conhecer um pouquinho do Jardim Botânico, que é um ponto turístico, assim, acho que o mais famoso, mais procurado daqui. Nós estamos em plena segunda-feira e o local, assim, tá lotado, principalmente de turistas estrangeiros. A gente ouve todos os idiomas, todas as línguas por aqui. O Jardim Botânico de Curitiba é considerado o cartão postal da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Mais do que um belo jardim, ele representa a preocupação de Curitiba com o planejamento urbano, a preservação ambiental e a integração entre natureza e arquitetura. O Jardim Botânico foi inaugurado em outubro de 1991. Antes da construção do jardim, a área era ocupada por uma antiga ocupação irregular, conhecida como Vila Capanema. A revitalização transformou completamente a paisagem e deu origem a um dos maiores símbolos da cidade. O projeto foi idealizado durante a gestão do então prefeito Jaime Lerner, com o objetivo de criar um espaço dedicado à conservação da flora, à pesquisa científica, à educação ambiental e ao lazer da população. E o grande símbolo do Jardim Botânico é a sua estufa de ferro e vidro. A estufa possui aproximadamente 458 metros quadrados e abriga diversas espécies da Mata Atlântica, incluindo plantas raras e ameaçadas de extinção. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. E uma dica para a mulherada, ó, o chão aqui, da parte de cima, ele é todo vazado, então evitem vir de saia, vestido, fazer a visita, porque quem está aqui embaixo vai ter uma visão privilegiada do que não deveria ver. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time
is running out of sight. A lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening. A Galeria das Quatro Estações fica logo atrás da famosa estufa do Jardim Botânico e ocupa uma antiga estrutura que foi revitalizada e faz parte de um projeto de modernização do parque. A galeria possui aproximadamente 1.625 metros quadrados e foi organizada em 4 jardins, cada um representando uma estação do ano. Esses jardins proporcionam um passeio sensorial e afetivo pelas 4 estações. A cada canteiro, o visitante é convidado a experimentar por meio de cores, formas e textura das plantas e flores a atmosfera que caracteriza cada estação. E cada uma das estações é representada também em esculturas em mármore branco que foram trazidas da Europa e dão ainda mais beleza ao espaço. E um detalhe muito interessante dessa estrutura é que ela não é apenas decorativa. A cobertura recebeu 430 painéis fotovoltaicos, que podem gerar cerca de 140 mil kW de energia por ano, equivalente a aproximadamente 75% do consumo do Jardim Botânico. When we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. E para te ajudar a se locomover para todos esses parques nessa cidade tão grande que é Curitiba, aproveita essa dica. Você pode alugar um carro com desconto no site da Rent Cars usando o nosso cupom Por Onde Andei, mas é importante acessar através do nosso link exclusivo, o QR Code está aí na tela e na descrição do vídeo. Entre pelo nosso link e informe o cupom Por Onde Andei, assim você ganha 5% de desconto e até 10% de cashback para usar nas suas próximas locações, tanto nacionais como internacionais, porque a Rent Cars trabalha com as maiores locadoras dentro e fora do Brasil e facilita até suas viagens internacionais, pois você pode pagar em reais e sem IOF. Então não perca tempo pesquisando em várias locadoras diferentes. A Rent Cars já faz essa busca e te mostra onde está o melhor preço para o carro que você quer nas datas que você precisa. É rápido, prático, tem desconto, cashback e parcelamento em até 12 vezes. Quanto mais você viaja, mais você ganha. Espero que tenham gostado de conhecer alguns dos parques de Curitiba com a gente, mas depois de tanto passear, sempre bate uma fome. E no próximo vídeo vamos te dar dicas de muitos lugares para jantar em Curitiba e posso te garantir que muitos desses lugares vão te surpreender. Continua aqui comigo até o próximo vídeo e a próxima viagem.